1 Samuel, capítulo 17, verso 20, diz assim: Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversavam com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o viu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si, verso 25: Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: O que receberá o homem que matar este filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Agora 27. Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: É isso que receberá o homem que matá-lo. Agora vamos pular para o verso 29. E disse Davi: O que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Verso 32. Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Respondeu Saul: Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Verso 34. Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá e que o Senhor esteja com você. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos, Pai, lhe agradecer pela leitura da sua palavra nesse momento. E queremos, Senhor, declarar que o teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, Senhor, para agir na minha vida e na vida dos teus filhos que estão aqui essa noite, Pai. Que haja liberdade do teu Espírito Santo de falar em nosso coração através desse texto da sua palavra, Pai. Nós cremos no teu sobrenatural, cremos naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós declaramos, Senhor, que todo impedimento da sua palavra caia por terra neste momento e que haja liberdade do teu Espírito, Senhor, em comunicar aquilo que sairá deste altar nesse momento, Pai. Lhe rendemos graças e também lhe pedimos que o Senhor repreenda todo espírito devorador da palavra, todo espírito, Senhor, de sonolência, todo espírito, Senhor, de distração. Que haja, Senhor, total foco e total concentração naquilo que será ministrado agora nesse momento. Nós lhe pedimos e desde já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus seja louvado. Meus irmãos, esse texto aqui é um texto dos mais famosos da Bíblia. É a história de Davi e Golias. O capítulo 17 fala deste episódio e eu li alguns textos a partir do verso 20 para mostrar para os irmãos o contexto da história, onde Davi, um garoto que foi ungido rei de Israel há algum tempo atrás desse episódio, alguns anos atrás, e ele, como de costume, ia até a frente de batalha onde estava o exército de Israel lutando contra os filisteus, exatamente, que veja só que interessante, exatamente hoje onde está a faixa de Gaza, onde estão lá os palestinos na Palestina, que ainda lutam com Israel até os dias de hoje. O povo filisteu é o povo que gerou os palestinos. E a própria Bíblia diz que todos os reinos que lutaram contra Israel na antiguidade, descritos na Bíblia, eles absolutamente se extinguiram.
E por uma desobediência de Israel, o povo filisteu está no encalço de Israel até os dias de hoje, que é exatamente onde eles estão, ali naquela faixa entre o mar Mediterrâneo e o resto de Israel, delimitado pela faixa de Gaza, ok? Eles estão ali, e também tem um grupo palestino que é descendência dos filisteus, na cidade de Belém, na Cisjordânia, que é no lado mais oriental de Israel. Então eles estão nesses dois polos. Mais especificamente, onde dá mais conflito é na faixa de Gaza, onde estava o exército de Israel no momento que Golias desafiou o exército. Interessante isso, né? E eles sempre habitaram, é um povo que tinha muita tecnologia com navegação, porque eles sempre habitaram o litoral, e estão lá até os dias de hoje, porque Israel, em um momento da história, desobedeceu, e Deus falou: este povo não vai sair dos seus pés. Estão lá. Assim como a palavra de Deus diz, acontece. Ok, queridos? Muito bem. Isso é só um detalhe, é um parênteses, para os irmãos entenderem como funcionam as coisas bíblicas. Mas o que eu queria falar para os irmãos, então, Davi foi escolhido, e alguns anos ele passou lá, depois de ser ungido como rei de Israel e tal, aquela coisa toda, ele ficou lá com seu pai quietinho, nada aconteceu com a vida dele, e não é isso que eu vou pregar, tá, querido? Eu vou chegar ainda no contexto da pregação. E depois, como ele tinha alguns irmãos que estavam na frente de batalha, o pai dele pedia para que ele levasse alguns mantimentos para os seus irmãos. E ele levava pão, levava queijo e voltava. Então é um trajeto que ele conhecia, ele sempre fazia esse trajeto como se fosse um office boy dos seus irmãos. E os seus irmãos eram importantes porque quem lutava no exército era uma pessoa importante. Então era uma honra você ter um filho que lutasse no exército. Em algumas nações, como não é o nosso caso, culturalmente a gente não tem esse tipo de cabeça e de noção. Mas em nações que estão sempre em guerra, é uma honra você ter um filho que morre ou que luta pelo seu país. É muito comum isso nos povos árabes e também na própria nação de Israel hoje em dia. Então é melhor você ter um oficial, você ter um soldado que seja, um filho seu que serve o exército ou que serve as forças armadas daquela nação. Muito bem, então Davi levava, porque os seus irmãos eram importantes. Eram homens de guerra, eram homens que estavam lutando e defendendo a sua nação. E ele fazia esse trabalho. Acontece que, como Deus tinha um plano na vida dele, e os planos de Deus se concretizam na nossa vida, quando Ele tem um projeto para você, Deus mexeu lá os seus pauzinhos, não é? E colocou um homem, chamado Golias, para desafiar a nação de Israel. E esse homem era muito grande, 3,20 metros, 3,40 metros, mais ou menos, é o que diz a Bíblia. E depois desse desafio, os israelitas ficaram com medo. Deu medo porque o homem era grande, sabia lutar, a armadura dele era pesadíssima. E o desafio era feito, era comum isso, desafio de guerra. Quem ganhasse dele teria direito a estar conquistando aquelas terras. Esse foi o desafio. E ele ia lá e insultava todo dia a nação de Israel. Davi, numa dessas suas viagens, ele foi e presenciou isso. Só que como ele não estava no ambiente de guerra, o temor não estava no coração dele. Não é uma mensagem de hoje, querido, mas eu queria falar para você o seguinte: quando você está num ambiente de guerra, você acaba se contaminando com aquele ambiente se você não tomar cuidado. E você fica cego. E você fica com medo do problema. E você se sente sem saída. E aí sabe o que acontece muitas vezes? Deus manda alguém de fora, que não está no problema, te dar uma orientação. Porque quando você está fora do problema, você enxerga melhor como é que você sai dele. Então a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente está com um problema de dificuldade, a gente fica envolto com o problema e com a situação difícil, e você não tem mais saída. Se você não tiver sabedoria de Deus, você acaba sendo enrolado por ele, você não sabe mais como sair. E muitas vezes Deus coloca alguém de fora para te dar um conselho, para te dar uma orientação, ou até o próprio Espírito Santo mesmo te orienta, e você consegue ter uma luz no final do túnel. Davi não estava influenciado pela situação que passava o exército. Então ele chegou lá, como de costume, e ele ouviu o insulto. E aí ele começou a falar assim, como ele disse aqui: quem é esse filisteu no 26? Incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo. Então ele estava com uma fé no máximo. E o povo do exército estavam com medo, e não tinha ninguém que se atrevesse a ir lá e desafiar Golias.
Essa era a situação do exército, inclusive do rei de Israel, Saul. Muito bem, e aí Davi insistiu nessa situação até que isso chegou até Saul, que era o rei de Israel e o que comandava todo o exército. Quando chegou até Saul, Saul se incomodou com aquilo e chamou Davi para conversar com ele. Quando Davi chegou lá, Davi falou: olha, é o seguinte, eu me disponho a estar desafiando este gigante. Aí Saul olhou para ele e falou assim, no 33, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro, desde a sua mocidade. Aí Davi no 34, começa o seu testemunho. Veja como é importante o testemunho. Ele começa a testemunhar daquilo que Deus já tinha feito na vida dele. Aí ele olha para Saul e fala: Saul, você não me conhece, eu sei quem é o Senhor, porque o Senhor é o meu Senhor, é o meu rei, mas o Senhor não conhece a minha vida. Aí ele começa a falar: olha o que Deus fez já comigo. E aí ele começa a contar das historinhas dele, né? Historinhas, mas que são grandes. Eu sou pastor de ovelha, então às vezes tem animais ferozes que atacam o rebanho, e eu já matei um leão, e ele conta como ele matou o leão, e eu já matei um urso, e se Deus me deu capacidade para eu proteger o meu rebanho, olha o testemunho dele, veja como o testemunho é importante, ele vai ter condições de me ajudar para que eu mate esse homem, porque esse homem não é pior que um leão, e não é pior que um urso, então eu vou conseguir, porque Deus está comigo. E depois que Davi testemunhou para Saul, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Aí Saul libera, fala: então vai fazer aquilo que você tem no seu coração para fazer. Esse é o contexto da história. Mas o que eu queria pensar com os irmãos aqui, queridos, é em relação a Saul. Esquece Davi agora. Veja só a situação desse rei. Um rei que era general, maioral de um exército, onde não havia uma pessoa sequer, um guerreiro sequer, que tivesse condições de desafiar Golias. Saul estava sem saída, ele estava absolutamente sem um rumo para poder resolver essa situação com o seu exército. Saul estava uma pessoa absolutamente perdida nesse momento, e Deus manda esse garoto para que pudesse fazer uma proposta para Saul. E eu queria pensar um pouquinho com os irmãos essa noite, aquilo que passou na mente de Saul. Veja, um homem que era rei, um homem que era experiente na guerra, um homem que sabia qual as estratégias de guerra que ele podia usar, e de repente chega uma criança, um jovem, para falar e fazer uma proposta dessa para eles, dizendo assim: eu vou enfrentar esse gigante. Queridos, se a gente for pensar friamente, Saul nem receberia esse jovem, porque não tem lógica absolutamente para uma situação dessa você imaginar que um jovem daquele porte, magrinho, que não tinha experiência de guerra, ele podia até ter experiência de matar leão e urso, mas sei lá, com pedra, com um pedaço de pau, mas não tinha experiência de pegar numa lança, de pegar numa espada. Ele não sabia usar aqueles instrumentos de guerra. Como é que um rei, na posição de Saul, aceita conversar com um garoto desse? Pensa bem, não é loucura? E como é que um rei do porte de Saul, ele estava perdido, tudo bem, entra na história de Davi? Fala: ô rei, lá nos campos do meu pai, quando eu vou cuidar das ovelhas do meu pai, aconteceu isso. Saul podia falar assim: isso é a história da carochinha. Como você vai conseguir matar um leão e como você vai conseguir matar um urso? Vai para lá, rapaz, estou perdendo tempo com você. Se a gente for pensar do ponto de vista humano, para a cabeça de Saul, essa história que Davi contou e todo o episódio até Davi chegar na presença dele, absolutamente não tem lógica. Não tem lógica. E o que é pior, queridos,
mesmo absolutamente sem ter lógica, Saul compra a ideia de Davi e libera Davi para lutar contra o gigante. Ou seja, Saul, mesmo com toda a sua experiência, com toda a sua capacidade de guerra, ele entra na história de Davi, acredita em Davi e libera Davi para fazer aquilo que ele tinha no seu coração. Sabe o que a gente aprende com essa história em relação a Saul, queridos? Que muitas vezes a solução de um problema que você tem enfrentado, a solução de um problema que você tem passado na sua vida, é uma solução que você não pode imaginar e que vem de lugares que você jamais poderia esperar. Porque, queridos, quando Deus quer trabalhar na nossa vida, Ele não vai pela lógica e pelo raciocínio humano do jeito que a gente pensa. Não é? Eu vou fazer assim, vai dar assado. Nem sempre. Muitas vezes, quando você coloca a sua força na sua posição e naquilo que você acha que vai acontecer, não acontece. Porque Deus age no sobrenatural. Deus não age pela nossa lógica. Deus não age por aquilo que nós pensamos que vai acontecer. Deus age de outra forma. O pensamento de Deus não é o nosso. E outra coisa que a gente aprende aqui, quando a gente está numa situação difícil, como Saul estava, ele estava num beco sem saída. Você precisa, e essa é a palavra que eu tenho para você, você precisa ousar fazer coisas diferentes. Porque se você continuar na mesmice da sua vida, você está no beco sem saída, mas você continuar fazendo as coisas que você sempre fez, você não vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Você precisa ousar fazer coisas diferentes, coisas que não têm absolutamente lógica nenhuma. Se Saul fosse pela lógica, ele não concordaria de mandar Davi para frente de batalha. Se ele não concordasse, Davi não iria. É que Deus tinha um propósito no estudo, mas vamos pensar só nessa história aqui. Davi já foi ungido, esse foi o passaporte dele para ele entrar na presença do rei e não sair mais. Depois o rei Saul começa a perseguir Davi, enfim, e aí ele começa a ser preparado para ser rei. É que Deus tinha um propósito, mas independente do propósito que Deus tinha com Saul, se Saul não ousasse fazer algo diferente com esta pessoa que chegou na frente dele e falou, eu vou, ele não sairia dessa situação. Então, queridos, muitas vezes, quando você está numa situação difícil, você tem que ousar fazer coisas que você nunca fez. Porque se você continuar fazendo as coisas que você sempre fez, você não vai sair da situação que você está. Vocês não estão entendendo? Agora é preciso ter coragem para ousar, não é? Saul teve coragem para ousar. Ele estava perdido. Mas aqui, ele teve coragem de mandar um garoto representar a nação dele. Um garoto que não tinha experiência nenhuma com guerra. Só contou uma historinha para ele lá, de urso e leão, que ele podia ser verdade ou não, mas então vai. Você quer ir? Vai. Que Deus esteja com você. E quando Saul ousou, ele viu o milagre de Deus na vida dele e na vida do exército. Tem horas na nossa vida, queridos, que a gente precisa dar um passo a mais do que a gente sempre deu. A gente não pode ficar andando dentro do nosso quadradinho, vivendo uma vida, né, dentro daquilo que a gente está acostumado a viver, uma vida de repente ir para a igreja, vai para casa, vai para a igreja, uma vida que você não se dispõe a estar mais perto do Senhor. E muitas vezes vem problemas nesse nosso quadradinho que nos forçam a ser ousado, nos forçam a dar um passo que a gente nunca deu, um passo louco, um passo que não tem absolutamente lógica nenhuma, um passo que não tem nenhuma experiência prévia te apoiando naquele passo, mas você dá porque você entende que quando você ousa dentro daquilo que Deus tem para você, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, queridos, veja como Saul foi aqui instrumento de Deus, lógico, para fazer o trampolim para Davi
começar a ser construído o futuro rei de Israel, mas como ele teve coragem para poder deixar esse menino fazer aquilo que ele tinha no seu coração. Então, quando a gente muitas vezes está numa situação difícil, peça ao Senhor sabedoria e não tenha medo. Esse exército estava com medo. Não tenha medo de ousar, de dar um passo de fé mesmo, de dar um passo onde você fala assim: nossa, não tem chão, mas eu vou dar esse passo de fé. Porque enquanto você não for ousado, você não vai ver o poder de Deus de fato acontecer na sua vida. Se Saul ficasse com medo aqui e fala: não, você não é a pessoa ideal. Olhando para Davi, absolutamente não tinha lógica nenhuma, ele não tinha condições de guerrear. Mas ele, pelo Espírito Santo, ele acreditou na história daquele menino e liberou aquele menino para fazer o que realmente estava no coração dele, que era vencer Golias. E depois, se você for ver no decorrer do capítulo 17, ele chegou ao objetivo dele, ele venceu. E quando ele vence Golias, como o trato era esse, todo o exército de Israel adiantou a sua linha de frente e foi contra o exército dos filisteus, que saíram correndo, fugindo do exército de Israel. E a Bíblia fala que vários cadáveres, aí no final do capítulo 17, ficaram à estrada, como vitória, como sinal de vitória daquele exército de Israel. Queridos, então, no momento de dificuldade, no momento de crise, nós temos que ousar, nós não podemos recuar. Por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque a nossa nação tem passado por problemas difíceis, não é? Está no ar isso. Mas no momento de crise, nós não podemos receber isso no nosso coração e falar: não, é minha também. Eu estou dentro, eu vivo aqui, então é para mim. No momento de crise, a gente tem que desafiar a crise, a dificuldade, e fazer coisas ousadas. Fazer coisas que ninguém faz, porque são ilógicas, mas que nós fazemos, porque a Bíblia nos ensina que se nós formos ousados, Deus vai nos honrar naquilo que nós vamos fazer. Isso pode ser na questão do país, pode ser na sua família, pode ser na sua saúde, pode ser no seu relacionamento marido e mulher, pode ser no seu relacionamento com os seus filhos. Faça algo diferente. Faça algo que você nunca fez. Saia do seu ponto de conforto, da sua zona de conforto. Ouse fazer algo diferente. Faça aquilo que você nunca fez, e você vai ver aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Saul é exemplo disso. Saul foi um homem que acreditou, e por ele ter acreditado naquilo que Deus podia fazer na vida de Davi, ele foi abençoado. Nós somos uma igreja, querido, nós devemos ser uma igreja que não tem medo de desafios. Nós devemos ser uma igreja que compra os desafios, que recebe e vamos em frente. Vamos, que Deus é conosco. Vamos, que o nosso braço é o braço do Senhor. Ele vai nos dar a vitória. Nós não podemos ficar só recebendo informações negativas. Então, o que eu queria passar para os irmãos: tomem cuidado com aquilo que vocês veem e com aquilo que vocês ouvem das pessoas. Porque muitas pessoas, ao invés de nos ajudar, nos atrapalham. Muitas pessoas, ao invés de nos colocar para frente, nos colocam para trás. Porque vão falar de coisas pessimistas, coisas de fracasso, porque elas são fracassadas e querem que a gente fracasse junto. Coisas de fracasso, situações de relacionamento delas que não deu certo, porque aí não dá certo com você também. Situações na própria igreja que elas não conseguem superar e elas querem que vocês também fracassem. Situações no seu trabalho que elas não conseguem superar e querem que vocês não superem também. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de pessoa, porque são pessoas que contaminam o nosso coração. E ao invés de nos colocar para frente, não, vamos para frente. Qual que é a palavra do Senhor para nós? Vamos para frente, que o Senhor está conosco. Vamos embora. O Senhor vai te dar vitória, o Senhor vai nos dar vitória. Nós somos mais do que vencedores. Está desanimado? Vamos orar.
Não olhe para a pessoa, olhe para o Senhor. Não olhe para o problema, olhe para o Senhor. É isso que a gente tem que falar. Pessoas que você deve acompanhar e que você deve ouvir são pessoas que falam isso para você. São pessoas que te põem para frente, que desafiam os problemas que você tem. Não vamos porque Deus está com a gente, vamos caminhando, não vamos para trás. E muitas vezes a gente começa a ficar com pessoas, que não foi o caso de Saul, porque Saul estava lotado de gente, todos os seus soldados falaram: eu não vou. O coração dele estava amargurado, porque não tinha ninguém que pudesse lutar por ele. E aí chega um menino, e Saul, de todos, foi o único que fala para Saul: não, nós vamos ganhar. E ele comprou a ideia de Davi. Por isso que ele foi sábio. Ele desafiou tudo aquilo que o ambiente do seu exército estava sofrendo, que é um ambiente de derrota, um ambiente de fracasso, que a gente não pode, não vai dar certo, a gente não vai ganhar, a gente não vai conseguir, o casamento meu não vai dar certo, a situação financeira minha não vai melhorar, vou perder meu emprego. Sabe aquela coisa que todo mundo ouve? Você liga a televisão, de repente, um monte de coisa que está acontecendo, aquilo pode, se você não tomar cuidado, aquilo entra no seu coração, o pessimismo começa a entrar em você, e aí você fala: sou igual a ele, vai acontecer comigo o que está acontecendo com os outros. E a gente não pode andar de acordo com aquilo que as circunstâncias do mundo falam para a gente. E é nesse momento que a gente tem que ser ousado de dar um passo a mais, de acreditar naquilo que a palavra de Deus diz sobre a situação, sobre o problema, sobre a dificuldade, que nós podemos, nós conseguimos, mas é difícil, porque nós temos que romper a barreira da realidade. Se você não romper a barreira da realidade, do que todo mundo está falando, do que você está ouvindo, do que você muitas vezes está vendo, você não consegue ser ousado. Você pode enxergar tudo isso, você pode ouvir tudo isso, mas não guarde estas coisas no seu coração. Não guarde o pessimismo no seu coração. Não guarde o fracasso no seu coração. Ande com pessoas que te coloquem para cima e não para baixo. Queridos, ninguém gosta de andar com pessoas que reclamam de tudo. E não seja você alguém, um ouvinte de pessoas muitas vezes mal resolvidas, que reclamam de tudo. Isso contamina a gente. Prefira andar com pessoas que vão te trazer otimismo, que vão te trazer boas palavras. E deixe muitas vezes que as pessoas que são pessimistas tratem os seus traumas no Senhor. Porque isso contamina a gente. Se você não for forte o suficiente, contamina. Hoje na escola dominical a gente estava comentando com os irmãos aqui em relação a tudo aquilo que a gente ouve de casamento. Eu e a minha mulher. E os líderes também que estão aqui. Queridos, se a gente acreditar em tudo que a gente ouve, a gente já tinha falado pelo menos por metade dos casais que a gente já deu aula, que realmente o casamento deles não daria certo. Porque cada um tem a sua razão para falar do seu fracasso, para falar da sua frustração. E a gente não pode entrar nessa linha. A gente ouve, mas a gente coloca: mas Deus é maior, mas Deus pode superar essa sua dificuldade, mas Deus pode modificar a sua vida, Deus pode modificar a vida do seu cônjuge, Deus pode modificar a vida da sua família. Ah, mas fulano, mas Deus pode modificar, mas Deus pode todas as coisas. Essa tem que ser a palavra que sai da nossa boca. Porque se a gente começar a falar: realmente você tem razão, aí você olha para a televisão e fala assim: poxa vida, o negócio está feio, né? Aí você olha de repente para a situação no seu trabalho, está mandando um monte de gente embora, acho que o próximo sou eu. Não é assim? Você começa a absorver um problema que ainda não chegou em você. Você tem que falar assim: está todo mundo de repente sendo mandado embora, você fala assim: não, mas eu sou mais do que vencedor, Deus está comigo. Não importa o que vai acontecer comigo aqui, eu vou fazer o meu melhor. Agora que eu vou trabalhar melhor ainda. Agora que eu vou fazer mais do que eu não fazia. Agora que eu vou mostrar o meu potencial. Agora que eu vou dar um passo, você que é empresário, agora que eu vou dar um passo de fé.
Agora que eu vou fazer, e peça sabedoria para o Senhor. Agora que eu vou fazer um negócio que ninguém fez. Eu vou fazer um jeito aqui que ninguém fez. E o meu comércio, o meu negócio vai ser preservado em nome de Jesus. É isso que a gente tem que confiar, queridos. E seja ousado em fazer coisas diferentes, como Saul fez. E tome cuidado com as coisas que muitas vezes você tem ouvido de pessoas aí fora e até de pessoas da igreja e de pessoas de outras igrejas. Tome cuidado. Escolha andar com pessoas que vão te levar para frente, que vão te dar otimismo na vida, não que vão te dar pessimismo. Saul estava lotado de gente pessimista. Absolutamente todos do seu exército. Porque se tivesse um otimista ali, ele falou: eu vou, Saul, eu vou lutar por você. Mas não teve. Eu não sei quantos soldados ele tinha ali na frente de batalha, mas tinha muito. Não tinha ninguém que não estava com medo. Mas Saul recebeu alguém que estava com uma palavra diferente, com uma ideia diferente. E ele comprou essa ideia. Ele também podia não ter comprado. Ele falou assim: você não vai. Ele ia ficar na mesma situação, não ia sair do problema. Quando ele aceita o desafio dado por Davi, fala: você vai, e que Deus esteja com você, ele ouve aquele que é otimista. Ele não ouve o pessimista. Ele deixa os pessimistas de lado e fala: eu estou com você, você vai lutar por mim, falando para Davi. Davi foi e teve vitória. Então, queridos, fique atento com essa situação. Eu queria pegar essa palavra para que os irmãos se atenham à questão de quem você está ouvindo. Você está ouvindo a palavra do Senhor, que fala você prosseguir, ir para frente, que você é mais do que vencedor, que você não deve olhar para a circunstância, que você não deve olhar para o problema, que você não deve olhar para a dificuldade, que você não deve olhar para a realidade, olhar, mas não colocar isso no seu coração? Ou você está olhando para o problema? Você está ouvindo pessoas que querem jogar muitas vezes as suas frustrações para você também, querem contagiar você nos problemas que elas não conseguem resolver? Não é assim? Porque quando a gente não consegue sair de uma situação, a gente acha que ninguém consegue. E aí a gente consegue falar para aquela pessoa, né, que está difícil, o negócio está feio, para que você fale: nossa, realmente, ela quer uma pessoa para que você seja simpático, para que você seja alguém que esteja do lado dela na sua frustração. E a gente não pode, a gente tem que repreender isso para que isso não entre em nosso coração. E muitas vezes exortar a pessoa: não, com Deus nós somos mais do que vencedores, com Deus tudo é possível. O meu Deus é mais forte do que isso aí que você está falando. E eu tenho experiência, ó, você fala muitas vezes: comigo aconteceu isso e isso, é nisso que eu tenho que me basear. E aí puxa o histórico da sua vida e veja aquilo que Deus já fez com você, porque isso vai aumentar a sua fé. Se você fizer um retrocesso, você vai ver quantas coisas Deus já fez por você. E quantas coisas, se Ele já fez, quantas coisas Ele ainda pode fazer. Então, queridos, o crente tem que ser uma pessoa otimista por natureza. Tem que ser uma pessoa que vai levar as pessoas para frente. Não é uma pessoa que vai trazer desânimo. Não é uma pessoa que deve trazer, muitas vezes, discórdia, desunião. Não é uma pessoa que deve trazer uma palavra de fracasso, uma palavra de maldição. É uma palavra de bênção, uma palavra que vai levar você para cima. Então escolha estar com pessoas assim. A nossa igreja deve ter essa característica. A nossa igreja não, o povo de Deus deve ser um povo otimista, um povo confiante naquilo que Deus pode fazer. Saul foi assim, ele teve muitas falhas, mas aqui ele abriu o coração dele e deixou Deus falar com ele através de Davi, e ele comprou a ideia desse menino. Ele foi uma pessoa que não acreditou no pessimismo do seu exército, e nem nas afrontas do gigante. Ele escolheu ser ousado, ele escolheu dar um passo de fé, ele escolheu colocar alguém improvável para que vencesse o desafio dele, e ele foi mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém, queridos? Deus quer isso para você essa noite. Ele não quer que você fique olhando as dificuldades, Ele não quer que você fique olhando os problemas, Ele não quer que você fique olhando lá
muitas vezes o seu livro caixa, não sei se você tem livro caixa, já aconteceu isso comigo, há muito tempo atrás, e fique chorando as pitangas, né, fazendo a continha ali, ou do seu salário, e o negócio não vai. Ele não quer que você seja assim. Há muito tempo atrás aconteceu comigo, quando eu estava com 5 anos de formado, ou 4 mais ou menos, eu olhei para minha agenda assim, minha agenda estava vazia. Aí, logicamente, o que acontece? Dá um desânimo, né? Poxa vida, não tenho trabalho, ou tenho pouco trabalho, né? Tenho pouco trabalho. Aí, Deus colocou no meu coração, eu escrevi na agenda, né? Aquele versículo que diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu escrevi na agenda isso. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando vier um pensamento de desânimo, como é que você tem que responder? Com a palavra do Senhor. Quando Jesus foi tentado no deserto, o que ele fez? Ele respondeu com a palavra. Medite nos versículos que o Espírito Santo tem colocado no seu coração. E aquilo me deu paz. Minha agenda continuou vazia, mas eu não morri por causa disso. O problema é que às vezes a dificuldade é que muitas vezes o problema nos traz ansiedade. E quando a gente perde ansiedade, quando a gente tem ansiedade, a gente perde a paz de espírito. A gente não descansa no Senhor. A gente começa a ficar agitado, não é assim? A gente fica agitado, corre para lá, corre para cá. A gente quer arrumar uma solução para a nossa dificuldade. E a gente tem que descansar no Senhor. Buscar o reino de Deus. Porque se eu não buscar também, eu não tenho segurança para vencer a minha ansiedade. Eu vou cair na minha ansiedade. Eu vou ficar ansioso. E quem é ansioso não tem paz. Se você tem paz, você não é ansioso. Se você é ansioso, você não tem paz. E a Bíblia fala que nós temos que ter paz de espírito. E só tem paz de espírito aquele que não é ansioso. Que vê o problema, vê o gigante, mas ele não se altera com o gigante. Ele continua tendo paz, porque o Deus que ele confia é maior que a dificuldade que está à sua frente. Então, queridos, faça isso essa noite. Eu queria, agora nesse momento que os irmãos colocassem em pé, eu queria orar com os irmãos nesse momento. E queria declarar na sua vida, queridos, essa noite, que você seja uma pessoa ousada. Que você não olhe as histórias, não ouça as histórias e não guarde as histórias. Não visualize aquilo que você e os seus olhos estão vendo e guarde no seu coração, e que isso não te traga desânimo. Mas que você continue confiando no Senhor, porque o seu Senhor é o Senhor de Davi, é o Senhor que deu vitória para ele. E se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas na sua vida e na minha. Nós temos que crer nisso, queridos. Esta é a nossa única segurança, que Deus está conosco e vai nos fazer mais do que vencedores. Problema todo mundo vai ter, mas o problema é para ser superado. O problema não é para você ficar nele, é para você vencer. Vencer com ousadia, fazendo coisas que você nunca fez, fazendo coisas muitas vezes que são loucura. Mas nessa loucura Deus vai mostrar o milagre que Ele tem para você, queridos. Você tem que dar um passo de fé. Amém? Eu queria orar com você, eu queria que você fechasse seus olhos agora, nesse momento. Feche seus olhos agora nesse momento. Eu queria desafiar você aqui nessa oração, que se você quer receber do Senhor essa noite, uma ousadia que não é sua, uma ousadia que vem do Senhor, que você vem aqui na frente em nome de Jesus Cristo. De repente, se você está passando por uma dificuldade, que você não sabe para onde correr, igual Saul, mas essa palavra trouxe para você uma força nova e uma ousadia, que você vai falar assim: não, hoje eu vou ser, a partir dessa noite, eu vou ser ousado nas coisas que o Senhor tem falado no meu coração, e eu vou receber essa palavra, para que Deus possa fazer algo de sobrenatural na minha vida. Esta é a oração que nós vamos fazer aqui, queridos, ok? E que você feche o seu ouvido para tudo aquilo que está lhe deixando para trás. Queridos, se você não ouvir ninguém, a própria vida já vai te levar para baixo. E se você ouvir pessoas que são pessimistas, você vai mais para baixo ainda. Então isso é uma escolha que você tem. É uma escolha que você tem de andar com pessoas que vão te levar para cima, para frente,
De andar com pessoas que vão acrescentar a sua fé, ou de andar com pessoas que vão te deixar cada vez mais triste, mais desanimado, mais abatido nas situações que muitas vezes estão na sua vida. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar por você em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus, a Tua palavra foi falada aqui essa noite, Pai. Nós cremos que ela não volta vazia, que o Teu Espírito Santo falou na vida de cada um dos Teus filhos essa noite aqui, Pai. Nós cremos naquilo que o Teu Espírito Santo pode fazer na vida de cada um aqui, Deus. E nós queremos liberar essa palavra de fé, essa palavra, Senhor, de confiança, de ousadia na vida dos Seus filhos, Pai. Que haja uma unção especial na vida de cada um deles, que haja um renovo de fé, um renovo de esperança, Pai. Que todo pessimismo, que toda palavra lançada, que toda situação, Pai, que esteja desanimando a vida dos Seus filhos, que esteja trazendo um momento, Pai, muitas vezes de desconfiança em relação à sua vida, em relação à situação do seu trabalho, em relação à situação na sua saúde, na sua vida financeira, Pai, na sua vida profissional. Nós declaramos derrota nesse momento em nome de Jesus Cristo, e que ousadia do Senhor esteja sobre a vida dos seus filhos, que eles possam fazer algo que eles jamais fizeram, que eles possam, Senhor, estar sendo desafiados essa noite, Pai, a fazer aquilo que jamais eles pensaram em fazer, aquilo, Senhor, que o Teu Espírito Santo tem colocado na vida deles, e que toda ansiedade, toda situação, Pai, de falta de paz na vida dos Teus filhos aqui caia por terra, Senhor. E nós declaramos que a paz de Espírito, nós declaramos que a paz do Senhor, a paz do Teu Espírito Santo, que excede todo entendimento, Pai, esteja na vida dos Teus filhos, Pai. Nós declaramos, Senhor, prosperidade, declaramos saúde, declaramos, Senhor, libertação, declaramos renovo espiritual, Pai, para a vida dos Teus filhos. Que Teus filhos recebam, Senhor, através dessa mensagem, através dessa ministração, Pai, um otimismo, Senhor, que jamais eles tiveram, uma esperança, Pai, que eles não tinham na sua vida, Pai. Guarda, Senhor, de toda a tentação, de toda a tribulação, Pai. Protege essa mente, Senhor, de toda palavra de desânimo, Pai, de toda palavra, Senhor, de separação, de toda ofensa, Pai. Guarda a vida, Pai. Protege, Senhor, de todo o mal, e que ela esteja focada, Senhor, nas coisas que o Senhor tem para a vida dela, nas promessas que o Senhor tem na vida dela, Pai, em nome de Jesus, Deus. Deus, nós queremos lhe agradecer por esse momento, que o Teu Espírito Santo esteja falando, Senhor, na vida dos Teus filhos, Pai. Que não haja, Senhor, absolutamente nessa igreja nenhuma pessoa, Senhor, que se proste para os problemas, mas pessoas que encaram as dificuldades como um trampolim para os Teus milagres, como um trampolim, Senhor, para aquilo que o Senhor pode fazer na vida de cada um deles, Pai. Deus, abençoa a vida dos Teus filhos. Guarda, Senhor, a mente de cada um aqui, Pai, de toda palavra que não provém de Ti, de toda história, Pai, de toda situação que esteja desanimando, que esteja tirando o foco, que esteja, Senhor, tirando, Senhor, a vontade de estar contigo, a vontade de Te servir, Pai. Nós queremos lhe agradecer nesse momento de oração, e que a bênção do Senhor esteja com eles, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, queridos, em nome de Jesus.